É tão triste saber que Deus nos deu livre acesso a Ele, que Deus nos deu o Espírito dele, o Espírito Santo que está em nós, que paira sobre toda a terra, para que a gente sinta, veja Deus, para que a gente seja transformado por Deus, para que a gente veja o sobrenatural de Deus acontecendo aqui nessa terra, hoje e agora, e a gente não é que a gente não só não usa isso, a gente não vive isso, porque nós mesmos nos bloqueamos de viver isso. Deus, ele não dá limite ao seu espírito. Deus, ele não dá limite ao poder que ele pode agir nessa terra. Não tem alguma coisa que limite a ele, não tem alguma coisa que fala até aqui você não pode ir. A gente mesmo tem limitado Deus de agir na nossa vida, a gente mesmo tem limitado a visão que Deus tem nos dado e tudo que a gente pode ser usado por Deus para fazer aqui nessa terra por nós mesmos. E isso é algo que Deus falou no meu coração há uns 2, 3 dias atrás, porque isso me faz muita vontade até de chorar, sendo bem sincero com vocês, porque você imagina alguém muito poderoso, alguém muito forte, alguém que tem domínio sobre não a Terra só, mas sobre todos os universos, sobre todo o universo, sobre todas as estrelas, sobre o Sol, sobre o mar, sobre todo animal marinho, todo animal terrestre, sobre tudo. Ele dá pra gente o Espírito dele. Ele dá o Espírito da profecia, o Espírito Consolador, aquele que tudo pode fazer, aquele que estava com Jesus, o Espírito de Deus estava com Jesus, porque Jesus também é Deus. E a gente não vive nem 5%, nem 3%, nem 1% direito, porque a gente mesmo não se limita disso. E eu quero falar onde que Deus falou comigo que a gente pode estar fazendo isso. A gente pode ver que lá com Jesus, quando Jesus veio sobre essa terra, ele foi negado, os irmãos dele não acreditavam nele, muitas pessoas que começaram a seguir ele pararam de seguir ele porque não tiveram a certeza de que ele era Messias. As pessoas não conseguiam ver, como se escamas estivessem nos olhos dessas pessoas. E eu fiquei me reparando e falando, cara, como pode o próprio Deus estar sobre essa terra, em carne, fazendo tantas coisas, tantos milagres, tantos sinais. Eu acredito que todos que estavam sobre ele sentiam a paz que há no Espírito Santo. A paz sobressai todo entendimento, que a gente não consegue entender. E aqui a gente vê que os fariseus, aqueles que conheciam muito a lei, aqueles que conheciam as palavras, aqueles que eram mestres da lei, eles mesmos não conseguiam entender que Jesus era Deus. E havia bloqueio nos olhos deles. E assim como pode estar vendo nos nossos olhos, assim como a gente não está vivendo tantas coisas com Deus, porque às vezes a gente deixa que essas travas nos nossos olhos fiquem ali. E esse vídeo é para que a gente realmente entenda, cara, Deus, ele quer fazer muito mais. Deus, ele está disposto a fazer muito mais. Jesus, ele veio para que a gente visse que ele pode fazer muito mais e que a gente faria muito mais do que ele fez. Só que a gente às vezes não tem essa visão que Deus quer que a gente tenha, essa visão simples, muitas das vezes. E os fariseus, eles falavam lá em João 7, foi algo que me tocou muito, que ele fala, és igualmente no Galileu, procure e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Aqui no caso, os fariseus, alguns deles estavam vendo o discurso que Jesus fez, e eles falaram, e os fariseus perguntaram, por que vocês não prenderam ele? Ele falou, porque ninguém fala como aquele homem. O que é aquilo ali? O Espírito de Deus tocou no coração deles. O Espírito de Deus estava testificando a verdade que havia na palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. E isso é um bloqueio. Quem disse que o Messias não podia surgir da Galileia? Quem disse? Aonde isso foi dito? Moisés disse? Não, ninguém disse isso. Isso era o próprio bloqueio que eles colocavam. Às vezes a gente está deixando de viver, de ver algo que Deus quer que a gente viva. Às vezes Deus quer usar a gente para ser instrumento de cura para as pessoas. Quer que pessoas sejam curadas, literalmente. Cegos vêm, tetraplégicos começam a andar, se mexer. E às vezes a gente não é porque a gente, às vezes, não acredita nisso de verdade. Às vezes a gente não vive revelações de sonhos que a gente tem, que Deus nos dá, porque a gente, no fundo do nosso coração, tem um bloqueio dentro daquilo ali. E é isso que eu quero falar com você. Aqui não fala nada que Jesus poderia nascer na Galileia, que Jesus poderia ser nazareno, não, nada impede dele ter sido. Só que muitas vezes a gente quer ser sábio, a gente quer pré-saber das coisas, a gente não tem um coração ensinável. E isso impede com que a nossa geração, isso impede com que todos nós vejamos a glória de Deus. Impede que nossos filhos, caso você tenha filhos e precise de cura, seja curado. Às vezes pode ser isso. Às vezes a gente pode estar achando que é dessa forma, é através desse ídolo, através disso que a gente tem que adorar, que Deus vai vir. Não, a gente tem que ter um coração bíblico, onde a Bíblia fala que a gente tem que fazer, e pronto, acabou. A gente tem que entender que a palavra falada por Deus é escrita nesse livro da vida.
E é isso que eu queria falar com você. Às vezes a gente tem colocado trava no nosso coração com Jesus, a gente não tem visto mais da glória de Deus, não tem sido mais usado, porque a gente tem colocado limite aonde Deus pode ser usado, ou aonde Deus está, ou aonde que Deus está agindo. Ah não, nessa área aqui financeira, nessa parte aqui, eu acho que Deus não está agindo e eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Para. Deus quer você por inteiro, e isso é um milagre, isso é maravilhoso. Deus me quer por inteiro, e essa semana eu fui revelado que, me abrindo para vocês, que eu não tenho entregado os meus sonhos para Deus, que tem uma parte da minha vida que são os meus sonhos, que é onde eu não alcancei ainda, que eu tenho sido movido por dinheiro, se eu tenho ou não tenho para fazer, não por Deus, essa é a sua vontade. Então isso é um exemplo. Abra seu coração para tudo aqui que Deus quer fazer, porque Ele quer fazer. A gente só tem colocado travas e a gente nem tem visto elas. Você acha que os fariseus achavam que isso era uma trava? Ou você acha que eles achavam que eles estavam certos e que eles eram sábios e que Deus estava com eles? Eles nem conheciam Deus. Eles nem sabiam quem era Deus. Porque se eles não conheciam o Filho, eles também não conheciam o Pai. Isso é bíblico. Isso Jesus falou. Então que a gente tenha esse coração aberto, ensinável para que o Deus quer falar, para que o Espírito Santo quer mudar na nossa vida. Que a gente tenha essa metanoia, transformação de mente verdadeira por quem Deus quer que a gente seja e que a gente mude. Que essa palavra chegue no seu coração, faça morada e se transforme, para que a gente tenha mais de Deus, para que você tenha mais de Deus. Eu e você não merece essa glória, mas Ele tem revelado como isso que Ele revelou para nós hoje. Que Deus abençoe você e sua casa, que vocês sejam salvos, cheios do Senhor e um coração ensinável, que vocês tenham um coração diante a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, que vocês possam ver a graça, que só Jesus, nem Maria, nem Pedro, nem ninguém, só Jesus nos deu e pode nos dar. Jesus te ama.